Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs. Nós estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast UTI Informe e Ação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar lá no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Aqui é o Sancler falando, fisioterapeuta intensivista também, e você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes, e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informe e Ação. Também lá no Instagram, no @UTI Informe e Ação, você tem mais informações sobre o nosso projeto, nosso propósito, nossa proposta e tudo aquilo que a gente vem produzindo aí ao longo desses últimos 3 anos. E hoje a gente vai para mais um episódio que tem, diríamos, o DNA desse podcast. Esse podcast ele tem alguns pilares, né, Débora? Que é se basear numa boa evidência científica, que é buscar o foco numa prática clínica adequada, principalmente por meio de reflexões e melhorias para todos os profissionais. E o terceiro pilar seria o centro de tudo isso, que são os pacientes críticos que a gente consegue atender, né? Então, respeitar os pacientes e saber dos pacientes, ouvir dos pacientes e discutir com os pacientes, a gente já fez isso algumas outras vezes. Então, por isso que é um episódio que está dentro do nosso pilar. Então, hoje a gente vai para um episódio que a gente vai aqui contar mais uma história, vai ser a minha história na UTI, não a minha, né? A minha história na UTI é como profissional, mas a gente tem um convidado muito especial hoje aqui, que é o Rafael Rocha. Rafael está falando com a gente de Santa Catarina, ele é filmmaker, ele vai falar um pouco mais sobre a vida dele aí, e há uns 2 anos, né, Rafael, mais ou menos, ele teve uma experiência por onde ele passou na UTI. E a gente vai conversar um pouco sobre essa experiência, mas principalmente sobre o que foi que aconteceu durante essa experiência que ajudou e o que também não foi muito positivo nesse momento, mas para que o Rafael estivesse aqui hoje contando a história dele e pensando em buscar levar essa informação para ajudar outras pessoas. Seja muito bem-vindo, Rafael. Eu queria agradecer imensamente em nome do podcast a sua disponibilidade e a sua prontidão em falar sobre o assunto, né, desde o momento que a gente entrou em contato. E só para quem também não sabe, né, os bastidores, como é que a gente chega nos nossos convidados, a irmã do Rafael é fisioterapeuta, trabalha na parte hospitalar, terapia intensiva, e há muitos anos atrás, ela foi minha aluna na faculdade, logo lá no começo, quando eu comecei a dar aula, ela foi minha aluna, a Gabriela, e conversando com a Gabriela, ela sugeriu que a gente conversasse com o Rafael para contar a história dele. Seja muito bem-vindo, Rafael, obrigado pela sua presença aqui, fique à vontade para se apresentar e falar um pouco, né, do que você faz hoje, e depois a gente começa uma conversa mais especificamente sobre o que aconteceu. Show, muito boa noite então, obrigado Débora, obrigado Sancler pelo convite, eu realmente fiquei bem feliz com esse convite, é algo que no início assim não é muito fácil de falar e compartilhar, mas conforme a gente vai se conectando e entendendo o que aconteceu e como a gente pode ajudar as outras pessoas, eu acho que não só vai ficando mais fácil falar, mas como vai, não sei, como vai quase virando uma obrigação de falar para querer ajudar outras pessoas, né? Então, muito obrigado mais uma vez. É bem legal esse quadro de vocês, né? De trazer histórias reais de pessoas que estiveram ali, né? Porque eu acredito que vocês têm uma vasta experiência da parte profissional e são profissionais incríveis, mas realmente trazer o outro lado, o lado do paciente ali, eu acho que é bem legal e é bem importante também. Já dando um spoiler, semana passada eu completei 2 anos da pega da minha medula, né, do meu transplante de medula. Então fiz aniversário de medula semana passada e graças Grande a Deus data, né? recuperado e aqui podendo falar e compartilhar isso com vocês. Minha formação acadêmica é na educação física, eu me formei na Católica também, onde minha irmã estudou e você foi professor dela. Me formei em educação física em 2015 e, bom, algumas coisas aconteceram, né, nesse processo do adoecimento, da recuperação e tudo mais, que me levaram a uma transição de carreira. Hoje eu trabalho como filmmaker, faço produção audiovisual e criação de conteúdo para redes sociais, tanto para marcas, para profissionais autônomos, enfim. Então, eu hoje
ajudo outras pessoas a mostrarem o seu potencial, mostrarem sua história também através da rede social, né? E através do vídeo. Basicamente isso. Rafael, seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Acho que a gente sempre fala isso, né? E quando a gente tem esse mês, a gente começa a comemorar aí nossos 3 anos no ar, né? E a gente sempre faz questão de, nessa época, ter alguém aqui conversando com a gente, como você muito bem disse, olhando, né? Por outro olhar, de outro lado, né? A gente sempre fala isso aqui, traz um impacto para muito além da técnica, né, dos profissionais que estão na UTI. Isso é extremamente importante, né? Então, se eu não fiquei na UTI ainda, minimamente eu ouvindo a história de alguém, né, tentando entender o relato daquela pessoa, eu consigo pelo menos, né, ter uma noção e às vezes adequar alguma conduta, né, algum jeito de falar, alguma coisa que não é tão legal ou alguma coisa que é legal, né? Então acho que dá um referencial muito bom para a gente trabalhar melhor. Então muito obrigada pelo seu tempo e eu queria pedir para você começar contando um pouco da história, né? Como é que você foi parar na UTI, né? Certo. Isso foi janeiro de 2023. Eu estava, a princípio, super bem de saúde, estava tranquilo, fazendo todas as minhas atividades. Ainda atuava com educação física, dava aula de ginástica natural e treinamento funcional, várias aulas por dia, e a princípio não senti nada, né? Segui dando as minhas aulas, fazendo as minhas corridas, fazendo os meus treinos, surfando, tudo normal, até que começou a me dar uma febre. E minha esposa, ela é médica, e aí a gente começou a ter algumas condutas ali para lidar com uma febre, né? Então, 37,5, 38, e aí ela, né, começou me medicando ali com dipirona e tudo mais. E essa febre veio persistindo, e persistiu ali por mais de uma semana, e que no decorrer dessa semana a gente já viu ali que não estava melhorando. A gente buscou fazer alguns exames. Então, todos os exames que vocês podem imaginar, desde leptospirose, dengue, né, exames de sangue, tudo. E tudo vinha negativo, e o meu hemograma, o tempo inteiro, ele estava normal. Ele não chegou a alterar, ele estava sempre tranquilo, assim. Então, estava uma incógnita muito grande. Até que a gente seguiu investigando e essa febre não passava, comecei a ficar com mal-estar, me dá muito cansaço, muita moleza no corpo, porque a febre, ela suga muita energia, né? Então, comecei a ficar muito ruim, até que um dia meu pescoço inchou. E nisso, a minha esposa me atendia, mas ela já tinha passado para outros colegas dela para não ter muito lado emocional, né? De tipo, ó, eu vou até aqui e, ok, aqui agora eu preciso que outras pessoas te vejam para a gente tentar entender o que que é. Até que uma colega dela me atendeu e o meu pescoço estava super inchado. Tava, né, até escondendo a minha clavícula aqui. E aí essa colega dela falou: olha, vocês não têm mais nada para fazer aqui, eu preciso transferir vocês para o hospital. Porque nisso eu estava sendo atendido na UPA, né, a Unidade de Pronto Atendimento, que é a urgência e emergência aqui em Florianópolis. E aí ela nos transferiu para o hospital, que aí eles sugeriram fazer uma cirurgia, uma biópsia aqui do linfonodo cervical, já com uma suspeita de ser, né, algo do tipo, algum linfoma, alguma coisa. E seguimos por esse caminho, então. Fiquei internado, internado na unidade pública, estava sem plano de saúde na época, então tive que ficar ali aproximadamente uma semana aguardando a sala cirúrgica para eu poder fazer essa biópsia. E nessa semana que eu fiquei aguardando, o meu quadro clínico piorou demais. Só que ainda assim, todos os exames seguiam vindo negativo, era uma incógnita, ninguém descobria, ninguém sabia o que que era. E foi uma época muito difícil, assim, porque eu vinha passando muito mal,
Só que nem os médicos e nem os enfermeiros do hospital me viam nessa hora. Toda vez que eles passavam para me ver ali, para ver como que eu estava relativamente bem. E nisso minha esposa estava me vendo muito ruim. E nisso eu já estava chegando a 39, 39,5 de febre, já estava passando muito mal. Então chegou um ponto que eu já tinha critério para estar na UTI, mas eu ainda estava no quarto. E aí isso a gente acredita que contribuiu para uma piora, de certa forma. E, enfim, fui para fazer a cirurgia da biópsia e nisso meu corpo já estava inteiro inflamado. Eu fiz a cirurgia da biópsia, descobriram também uma pedra na vesícula, descobriram uma sepse pulmonar. Então, assim, o corpo inteiro gritando socorro, né? Pelo amor de Deus, tem algo errado acontecendo. E aí, nisso da cirurgia, eu saí e já fiquei na UTI de um hospital, desse que eu tava. E aí, dessa UTI, eu já não tenho quase nenhuma lembrança, então, até importante falar, boa parte do que eu vou falar aqui com vocês hoje é o que eu conversei com a minha esposa, com a minha mãe, até com a minha irmã, que vieram para cá, porque eu tenho poucas lembranças, assim, desse período, principalmente, né? Então, fiz a cirurgia da biópsia, segui na UTI e fui para outra cirurgia alguns dias depois da retirada na pedra na vesícula. E fiz essa cirurgia e quando eu fui sair da cirurgia, o anestesista olhou os parâmetros e falou, não tem condição de extubar o Rafael. E aí ele saiu do centro cirúrgico, conversou com a minha esposa e falou, olha, não consegui extubar ele não está com parâmetro respiratório, não está com condição respiratória para respirar sozinho. A gente vai manter ele entubado aqui na UTI, então eu vim aqui para te avisar, para tu se preparar, que ele vai sair do centro cirúrgico agora, entubado e tudo mais, então só para te avisar, né? E isso aconteceu, né? Saí ali, fiquei entubado, e dessa intubação eu fiquei aproximadamente uns 10 dias entubado. No decorrer desses 10 dias ali, com o corpo inflamado e tudo mais, daí já saiu o resultado da biópsia, a gente já sabia com o que estava lidando. E eu consegui uma transferência para o CEPOM, que é o Centro de Pesquisa Oncológica aqui de Florianópolis, que também é do SUS, e é um centro, um hospital, assim, incrível para o tratamento oncológico. E aí fizeram essa transferência entre UTIs, né? Foi uma transferência super arriscada, assim, porque eu estava entubado, estava meio sem ambulância e tudo, mas eles conseguiram dar um jeito ali e fizeram essa transferência da UTI de um hospital para a UTI do CEPOM. Chegando ali no CEPOM, segui mais alguns dias entubado e tentaram fazer uma extubação. E eu respondi muito mal nessa primeira. E aí durou por volta de uns 2 dias e eu só piorando. E nesses 2 dias ali, eu lembro de ter contato com vários fisioterapeutas ali que estavam nos plantões e tudo. E foi engraçado, acabei me apegando muito neles, porque eles passam, né, vocês, eles, enfim, passam bastante ali para visitar os pacientes. E acabei me apegando bastante, assim. E tinha uma físio, nossa, que ela era muito querida e, nossa, eu tenho um amor e um carinho muito grande por ela, que eu a conheci nesse estado e ela vinha, ela conversava comigo, ela cuidava e acabou que não consegui melhorar dessa tentativa de extubação e aí tiveram que me reentubar. Algum tempo depois, eu tive contato com uma outra fisioterapeuta que cuidou de mim, ali no CEPOM também, e ela me contou um pouco da história de como foi essa minha reintubação. A gente teve um contato pelo Instagram, a gente acabou conversando um pouco, e ela me contou. Ela falou, Rafa, eu tinha acabado de chegar para um plantão, e o médico responsável estava me falando que a gente ia precisar te reentubar. Mas a gente estava com muito medo de fazer isso.
porque se a gente te reentubasse, a chance de você conseguir sair desse tubo era muito baixa. Porque quando a gente, né, reentuba uma pessoa, a chance diminui bastante, assim. E você era uma pessoa que já estava crítica, então a gente estava com muito medo, mas você estava muito... como foi a palavra que ela usou? Ela disse que eu estava cooperando bastante, que eu estava entendendo a situação e tudo. Eu estava perdido, estava sedado, viajando, né? Mas não estava Ela deve ter resistindo, falado né? algo como colaborativo, né? Você estava colaborativo, você Isso, estava isso. consciente, algo nesse sentido. Isso, E você não exatamente. lembra de nada. Eu tenho alguns flashes. Tem alguns flashes dessa vez que eu fui estubado e tudo mais. E aí ela me contando depois, eu lembrei de algumas cenas. Mas é isso, são flashes de cena. Isso não te traz assim efetivamente uma lembrança concreta com o que você sentia na hora, nada disso. Não, não. Eu lembro que, uma coisa que eu lembro é que eu não queria de jeito nenhum ser reentubado. Eu não queria, eu tinha muito medo e eu senti muito medo. Mas os médicos e os fisioterapeutas, a equipe conversou comigo, eu entendi. E eu não tinha muito o que fazer também, né? Então, tipo, com medo mesmo, eu fui. Mas isso é uma coisa bem... É um sentimento claro que eu senti na época, que era muito, muito medo e muita vontade de não voltar pro tubo. E o que que era esse medo, assim, você tem noção? Assim, você tinha medo do quê? De morrer, de não acordar mais? Eu acho que era medo de morrer, medo de não acordar mais. Mas eu não sabia muito E, bem o que estava acontecendo. e é Não. difícil isso porque você veio de uma extubação, né? Então, quando o paciente ele começa a recuperar a consciência, ele está numa fase muito aguda de tudo que aconteceu ali, que foi muito crítico, muito grave, está atrelado a uma intubação. Aí te estuba, e isso vale para o familiar, vale para o paciente, né? Olha, a gente estubou um grande passo, mas garantir que fique fora do tubo é uma outra história. E é delicada, né? Então impõe um risco, né? Um medo. Uhum. Sim, sim. Pode Aí continuar. acabou que com medo mesmo aconteceu, né? Precisou acontecer e você foi reentubado. Precisava e foi, né? E aí essa físio me contou ali que eu tava, né, super ajudando e tudo mais. E ela disse que quando foi para começar o preparativo ali de me sedar e tudo mais, que eu peguei a mão dela e segurei, que eu apertei a mão dela com tanta força que ela achou que ia quebrar a mão dela. Mas que ela sentiu uma conexão assim, e nessa hora ela começou a, a rezar muito por mim nesse momento. E, bom, enfim, fiquei sedado. A primeira intubação foi mais ou menos ali uns 10 dias. Essa chegou quase em 10 dias também, então foram quase 20 dias ali entubado. E também flashes de momentos, não faço ideia. Inclusive, foi nessa segunda intubação que minha irmã veio para Florianópolis, ela me visitou. E eu tenho até uma lembrança de ver ela com roupa de físio intensivista na UTI que eu tava. Então, até hoje eu não sei se isso foi um sonho ou, enfim. Mas A eu sei gente que tem ela foi. muito paciente que relata assim que quando está entubado, né, e às vezes com alguma medicação, é isso, assim, mistura coisas que são reais, lembranças do Uhum. passado, desejos que às vezes se tornam sonhos mesmo, né? Algumas coisas que fica até difícil de saber, sabe? Sim, sim. Ah, eu perdi total a noção de tempo, espaço, eu não sabia onde eu estava, quanto tempo que eu estava ali daquele jeito. E, enfim, passaram esses dias ali entubado e foi quando começaram a fazer a quimioterapia, porque chegou num estágio não sei se eu falei, o diagnóstico saiu, foi um linfoma não Hodgkin célula T. Foi o mesmo do Janikine, que é um linfoma que é super agressivo, mas que ele é super responsivo também ao tratamento, né? Então,
chegou num ponto crítico que eles decidiram, olha, ou a gente faz uma quimioterapia agora e pode ser que ele não resista a essa quimioterapia, mas se a gente não fizer também, pode ser que ele não passe de hoje. Então, vamos começar. E aí decidiram começar, né? Conversaram com a minha família e tudo mais. E começaram essa quimioterapia entubado. A partir daí eu comecei a melhorar. Os parâmetros começaram a melhorar e tudo mais. E chegou o dia deles tentarem me estubar novamente. Que aí foi com sucesso dessa vez. Estubaram e foi uma curva de melhora muito grande, assim. Então, após essa segunda intubação, eu comecei a melhorar bastante. Coisa de menos de uma semana, eu já estava saindo da UTI. Porém, foi muito difícil a parte da UTI em questão de perda muscular, perda de mobilidade, perda de locomoção e tudo, né? Afinal de contas, foi basicamente um mês ali deitado e... Bom, eu não conseguia mais ficar em pé, não conseguia mais ficar sentado na cama, não conseguia ir ao banheiro, nada disso. Então, apesar de eu estar melhorando bastante ali, o quadro geral da saúde, eu não tinha muita Clinicamente, né? Isso, perfeito. Clinicamente, eu não tinha muita noção de como que eu estava fisicamente. Então foi um baque muito grande quando eu tentei sentar na cama do hospital e eu não conseguia, meu corpo não se sustentava sentado. E pior ainda quando eu tentei ficar em pé, mas isso foi um processo ali que foi bem aos pouquinhos e, nossa, todos os fisioterapeutas muito queridos, assim, super prestativos sempre, assim, em fazer os exercícios, em fazer o que tinha que ser feito e conversar comigo, explicar o que estava sendo feito, como que era esse processo, que era normal e tudo mais. Eu tive uma perda de 20 quilos nesse processo. E a gente está falando de uma pessoa que corria, que treinava, né? Um professor de educação física que dava aula ativamente. Você falou que você fazia seus Sim, treinos e tal, né? sim. Então, isso assim, imagina, a gente fala muito isso aqui no podcast, imagina para uma pessoa que nem tem essa reserva toda de energia, reserva muscular, né? O Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta só sobre essa parte. Você falou, né? O pessoal estava sempre ali próximo, conversando com você. Como é que você vê isso, assim? Você acha que... E não é um julgamento sobre as pessoas, não, tá? É só para a gente entender como paciente. A informação lhe ajudava quando as pessoas conversavam com você sobre o que estava acontecendo, sobre o que esperar da sua recuperação? Isso te ajudava, te trazia dúvidas? Como é que era esse cenário? Não, me ajudava bastante. Me ajudava bastante. Uma coisa que eu tenho claro para mim que me ajudou bastante é que eu não me lembro do momento que eu recebi a notícia do diagnóstico. Então, eu acredito que tem formas e formas de você receber essa notícia. E eu vejo hoje, né, após isso acontecer, eu tive várias pessoas conhecidas que tiveram um diagnóstico de algum tipo de câncer. E todas as pessoas em sã consciência, né, de estar ali e saber realmente o que estava acontecendo. Como eu fiquei sabendo do diagnóstico, eu já estava no estado crítico na UTI, é bem daquela fase que eu comentei com vocês que eu não tenho lembrança. Então, quando eu dei por mim, quando eu acordei e vi o que estava acontecendo, eu já tinha feito uma quimioterapia entubado, eu já estava no olho do furacão ali fazendo tudo o que tinha que ser feito. Então, todas essas informações que eu fui recebendo no decorrer, eu consegui lidar de certa forma com muita positividade. E eu sinto que não era uma positividade só de, vamos lá, vai dar certo. Eu realmente sentia que estava recuperando e que eu estava indo bem. E eu via esse progresso, né? A gente vai chegar nisso depois, mas no decorrer ali de todo o tratamento e tudo mais, é lógico que dá insegurança, que dá medo, que, né, que você fica assustado,
mas eu consegui, de certa forma, lidar com isso de uma forma que eu achei bem legal e eu acho que me ajudou bastante. Assim, então toda essa informação, essas conversas que os físios tinham comigo, de que era o processo mesmo, que eu tinha ficado muito tempo deitado, eu fiquei muito tempo sem me alimentar, sem beber água, né? Teve um período que foi com sonda e teve um período que nem com sonda estava rolando. Então, né, eles me explicavam e ok, assim, e falava, olha, você passou por isso, isso e isso, você tá assim agora. E o que eles me falavam muito era, graças ao seu histórico, você tá indo muito bem. Então, isso que o Sancler falou anteriormente, né, do histórico de esporte, de exercício físico, isso eu tenho plena certeza, assim, plena convicção de que foi algo que me ajudou muito, tanto no momento ali de suportar, do físico suportar toda aquela bomba, como no pós de conseguir me recuperar de certa forma rápido. Então, realmente, essa parte de alimentação, de exercício, de esporte, eu acredito sim que faz muita diferença. E me falavam muito, Rafa, nossa, que bom que você tem essa reserva, que você tem esse histórico, porque boa parte disso foi o que te salvou, é o que tá te ajudando agora nesse momento. E justamente por esse histórico, a gente tem certeza que tu vai se recuperar muito rápido. Daqui a pouco tu vai estar correndo de novo, daqui a pouco você vai estar fazendo seus treinos de novo. Então era uma conversa que me explicavam, mas que sempre me colocando para cima também e sem grandes expectativas também, né? Não ficavam me iludindo também, colocavam expectativas claras ali e que eram possíveis de ser alcançadas. E você lembra se você chegou a ficar em pé e andar na UTI ou foi só quando você já foi para a enfermaria? Você tem essa lembrança? Fiquei em pé na UTI com o andador. Eu tenho clara memória da primeira vez que eu fiquei em pé, que eu fiquei em pé 2 segundos, eu fiquei tonto, ficou tudo preto e eu precisei sentar de novo. Teve um episódio que hoje, conversando com a minha esposa, a gente até dá risada assim, mas que foi bem punk na época, que eu não tinha noção como que eu tava, né? Que eu não tava conseguindo nem ficar em pé. E eu não aguentava mais fazer as minhas necessidades deitado. E aí eu pedi para ir no banheiro. Eu falei, gente, eu preciso ir no banheiro, eu preciso sair daqui, eu quero muito ir no banheiro. E eu encuquei com isso, falei, não, eu quero ir no banheiro, quero ir no banheiro, quero ir no banheiro. Rafa, mas não é o momento ainda e tal. Não, mas eu quero e tal, eu consigo, eu vou dar conta. Quando começaram a me preparar, né, aceitaram daí me levar no banheiro. E aí começou toda a preparação de desligar a bomba de medicamento e um monte de coisa, e cilindro de oxigênio, aquela coisa toda. E, nossa, mega função, assim. E aí eu fui no banheiro, cansei pra caramba, porque meu cardio tava já horrível, assim, então eu tava cansando muito rápido. E na hora que eu sentei ali no vaso, eu não conseguia nem me equilibrar. E aí eu falei, putz, não, não consigo fazer nada aqui agora. E aí, bom, enfim, foi. Aí volta tudo. E aí tinha que voltar tudo, ligar tudo de novo. Foi tão desejado aquele momento para chegar lá, né? Que chega lá na hora e fala, putz, agora não deu aqui. Sinto muito. Exatamente. Exatamente. E, nossa, Mas você sabe que isso é super comum, Rafael. A gente fala muito, a gente faz muito isso na UTI, que a gente, como fisioterapeuta, a gente quer recuperar a capacidade de ficar em pé, de andar, e aí o pessoal acha que a gente tem que fazer, às vezes, isso isolado, e a gente fala, não, hoje a nossa sessão é levantar e caminhar até o banheiro, é se sustentar no banheiro, porque isso é necessário para readquirir essa função. E só quem está lá deitado há 20, 30 dias sem conseguir usar um banheiro que sabe o quanto é horrível isso. Né? O quanto a pessoa deseja ir no banheiro para fazer suas necessidades. Então, a gente tenta fazer isso, e é importante que os pacientes, os profissionais, as outras equipes entendam que isso pode ser terapêutico em diversos sentidos, né, para os pacientes.
Total, total. Nossa, um mental absurdo ali, eu acho, né? Porque mexe muito assim com... Em que momento, assim, você lembra de ter olhado e falado, bom, agora vai, eu vou conseguir, vou voltar a andar, vou fazer todas as minhas coisas, assim, porque eu imagino que, ainda mais você com essa noção corporal, né, que você tinha, que deve ser um pouco desesperador, né, de repente você não consegue controlar seu tronco, né, porque às vezes a gente pega, sei lá, um paciente, né, uma pessoa que já era mais idosa, né, que já não tinha um desempenho tão alto, né? Então, às vezes assim, eu já não conseguia mesmo andar tanto, né? Acho que o baque é um pouco menor. Agora, quando a gente pega, né, alguém que tinha um desempenho muito alto, né? E aí, de repente, eu imagino que deva ser muito, muito difícil você olhar e falar, meu Deus, cadê o meu corpo, que era o meu e que agora não é, né? Tem paciente que relata até visualmente esse desespero de olhar e falar, nossa, não tenho músculo mais, né? Você Esse corpo não é reconhece, meu, né? né? Uhum, uhum. Bom, esse momento não foi mais na UTI, né? Na UTI, quando eles me liberaram, eu já estava conseguindo ficar sentado e estava conseguindo ficar em pé e dar uns 2, 3 passinhos com o andador. E, né, pessoas me segurando ali. E banho de forma alguma, banho sempre na cadeira. E foi no... Nossa, mas no... Tu diz o momento que eu senti que eu conseguia voltar a fazer tudo assim? Que você ia voltar até a vida e a capacidade que você tinha antes. Foi no hospital ou foi depois do hospital só? Olha, sendo bem sincero, tem coisas que até hoje eu tenho dificuldade. Então, quando eu fiquei doente, eu tava num preparo físico muito bom. Assim, eu tava dando muita aula, tava fazendo, né, minhas coisas direto, então tava com um condicionamento físico bom. Quando eu saí do hospital, eu já tava conseguindo caminhar sem andador, só que não longas distâncias. E ainda tomando banho na cadeira. Quando eu voltei para casa, eu tomei banho um dia na cadeira e a partir do outro dia eu já comecei a treinar a tomar banho em pé. Eu me senti confiante ali, sempre com a porta aberta e tudo mais, e senti que dava. E aí foi. Dali em diante, eu comecei algumas caminhadas bem leves, bem leves, de descer do prédio e eu marcava, sei lá, quando eu tava começando a andar um pouquinho mais assim, eu marcava 500 metros. Então eu andava 250, voltava 250. E aí foi indo, eu fui cada vez me sentindo melhor, aumentando essas caminhadas, para eu voltar a fazer uma corridinha, um trote leve assim, foi algo de uns 4, 5 meses, mais ou menos, para voltar um trotezinho bem leve. E aí foi bem a época que eu voltei para a internação para fazer o transplante, porque daí finalizou o tratamento de quimioterapia e imunoterapia, fiz o PET scan e deu remissão total, falaram, não, vamos fazer o transplante agora para selar o tratamento. E aí eu voltei para a internação. Foi uma internação extremamente mais simples, assim, mais rápida. Eu não tive perdas, assim, mas é uma quimioterapia que é muito forte. Mas dali eu já conseguia seguir caminhando e tudo mais. Além disso tudo, em decorrência da internação e da quimioterapia, eu tive uma insuficiência cardíaca. Eu cheguei a 29% de fração de ejeção. Então, além de tudo, tinha a questão cardíaca, que aí eu fui vendo com cardio também o que eu podia fazer, até onde eu podia ir pro, né, pro meu coração aguentar ali. Então, olha, foi mais ou menos um ano após a primeira internação que eu me senti confiante para voltar
a correr um pouquinho mais de distância, e um pouquinho mais eu digo 1,5 km, 2, que aí foi quando eu decidi que eu ia fazer a meia maratona e ia me preparar para isso. E aí conversei com o meu cardio na época, e ele falou que fazendo essa progressão dava para fazer. Mas assim, consegui fazer a meia maratona, eu fiz em maio desse ano, então foi praticamente, né, 1 ano e meio, quase 2 anos depois ali da primeira internação. E eu sinto que até hoje, assim, exercício de força, principalmente, de mobilidade, que eu perdi bastante, que até hoje eu ainda não consigo fazer. A gente tem muitos O tempo, estudos né? Como tem científicos. tempo, né, Débora? A gente tem muito estudo, sabe, Rafa, mostrando assim essa demora mesmo de recuperação. Então, é uma coisa que a gente fala muito, assim, né? O impacto da internação e de como a gente, como profissional também, né, consegue impactar pelo outro lado, né? Isso vai ter um desdobramento na vida do paciente muito importante e por muito tempo. E a gente só está aqui falando da parte física, né? Não sei se foi o seu caso, mas a gente também tem muitos relatos e muita evidência científica de outras questões, né? Com sono, com a parte cognitiva para algumas pessoas, síndrome, né, estresse pós-traumático, enfim, tudo isso, né? Então, realmente é uma coisa conhecida e que a gente busca muito como minimizar esses efeitos, né, até a longo prazo da internação, né? Sabe uma coisa que eu queria, depois não sei se o Clé quiser mudar, mas eu só queria mudar um pouquinho o rumo da conversa, porque eu não consigo imaginar o que você passou, né? Eu acho que, quando você falou da fisioterapeuta, lógico que a gente atende todo mundo igual, né? A gente tem a mesma preocupação com todo mundo que está na UTI igual, mas não dá para negar, né, Sancler, que a hora que a gente tem alguém ali, de uma idade muito parecida com a nossa, né, alguém que teve a vida assim, ó, abruptamente interrompida, né, no seu caso, né, a sua esposa médica, a sua irmã fisioterapeuta, né, então isso também aproxima a gente, né, da família um pouco Gera mais. uma conexão, né, diferente. Exatamente, né? Então, assim, eu não consigo imaginar o que você passou com essa coisa muito abrupta, né, da vida, mas eu também fico pensando na sua esposa, né? De como deve ter sido muito difícil para ela e muito difícil para sua irmã, né? Porque a gente que sabe um pouco mais das coisas, tem hora que é muito bom e tem hora que é desesperador também, né? Sim. Você sabe que, deixa eu só fazer uma colocação, a Gabriela, quando me procurou, ela falou assim, uma das coisas mais difíceis, professor, foi eu ser da UTI, eu conhecer o paciente crítico, aquele ser o meu ambiente e me sentir assim de mãos atadas, porque era meu irmão que estava ali, a gente estava ali, eu não estava como fisioterapeuta, eu estava como irmã, e você vê o cenário, você sabe dos riscos, mas você fica sem poder agir para fazer alguma coisa, né? E é isso que a Débora colocou, né? Sua irmã, sua esposa, que é da área da saúde também. O impacto é muito pesado para todo mundo ao redor, né? Sim, sim. Olha, gente, o paciente sente, sofre muito, mas quem tá junto, quem tá ao redor ali, no meu caso especificamente, eu falo com tranquilidade, tá? O meu físico sofreu muito, com certeza mais do que de quem estava junto comigo, mas eu tenho claro para mim que a minha esposa, a minha irmã, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, enfim, todo mundo ali, para eles foi muito mais difícil, com certeza. Porque eu estava sedado, né? Eu falei para vocês aqui, conversei um monte, falei, olha, boa parte disso aqui são coisas que a minha esposa me contou, que a minha mãe me contou. Então, eu não lembro, eu estava sedado, meu físico, né, sofreu ali, tomou aquela bomba, mas a parte psicológica ali dessas pessoas que estavam comigo foi pesado com certeza. E, nossa, é um ponto muito delicado, né, porque
a gente acaba, de certa forma, né, de uma forma geral, assim, se preocupando muito mais com o paciente que está ali, né? Ele está lutando pela vida, lógico, mas, nossa, a família que está ali junto tá passando uma barra também, sabe? Tá passando uma barra muito pesada e por muito tempo as pessoas vinham e me perguntavam como eu tava e ficavam felizes por eu estar melhorando e tudo mais, mas nunca perguntavam pra minha esposa como que ela tava, sabe? Então, cara, é junto, tá? Quem tá junto ali é a família, precisa também dessa assistência, sabe? De virar para a pessoa e falar como que você tá, deixa eu te ajudar também, né? Porque é uma barra, com certeza. Você sabe que isso que a Débora colocou, a gente tem até um episódio aqui que a gente fala, não, tem vários, né, Débora? Tecnicamente, chama-se PICS, que é Pós-Intensive Care Syndrome, é a síndrome pós-terapia intensiva. E há muito tempo ela não é só PICS, ela é PICS-F, porque a família também tem tudo isso, tem uma síndrome pós-terapia intensiva, que não é física, como você bem colocou aqui, mas pode até ser, né, dependendo. Imagina uma pessoa que precisa de cuidados físicos de outra e tal, mas ela tem um abalo na parte de saúde mental muito forte, né, para todas as pessoas que estão ao redor. E ao mesmo tempo, essas pessoas elas estão passando por isso tudo, mas elas são a base para você também se recuperar nos seus aspectos, né? Então, imagina que é quem tem que estar ali sem ser perguntado se está tudo bem, mas que tem que estar pronto para te dar o apoio dentro do possível, porque você também está precisando. Então, é uma situação bem delicada, né, em cima disso. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, Rafael. Claro. Esse processo seu de recuperação todo, físico, que você colocou, você fez por conta própria? Você foi encaminhado para fisioterapia? Como é que funcionou isso? Não fui encaminhado, mas eu fiz junto com amigos, né? Eu tenho um grande amigo aqui em Floripa que ele é fisioterapeuta. Ele não é intensivista, ele tá finalizando agora a formação dele em osteopatia. E eu fiz boa parte da recuperação com ele e com uma grande amiga também de profissão, que, né, profissional de educação física, que me ajudava ali na parte de força. Então, eu fazia uma parte de físio com esse meu amigo, que é o Rafa também, e uma parte voltada mais para força, junto com a Manu, que é essa colega profissional de educação física. Então, na físio, ele fazia tanto uma parte de liberação miofascial, de mobilidade, de estabilidade, exercício com elástico, base instável, e muito trabalho de isometria, assim, bastante trabalho de estabilidade mesmo. E com a Manu, a gente já vinha mais com um trabalho de estabilização de core, força de core, e um trabalho de força muscular ali de forma mais dinâmica, mas então com o Rafa fazia um pouco mais de isometria, estabilidade, com ela um pouco mais de força dinâmica. Complementavam, assim. Né? Isso. Legal, então você não estava desassistido, né? Pode não ter sido numa clínica, mas você não estava desassistido de profissionais voltados para a sua reabilitação. Né? Não, eu fiz junto com eles por alguns meses, assim. Bom, Rafael, eu queria te agradecer de novo. A gente, né, tem, infelizmente, nosso tempo aqui, mas eu sinceramente não sei nem o que te falar. Assim, eu queria agradecer por você ter dado aqui, né, a sua palavra. Para mim é sempre muito tocante esses episódios, sabe? Porque assim, não tem muito jeito, né? A gente está indo todo dia lá para a UTI, né? A gente entra e sai, né? Eu tenho um ex-paciente meu que ele fala assim: vocês entram e saem, eu continuava lá, né? Ele falava para mim. E aí para a gente vira uma rotina, né? A gente se policia, né? A gente cuida para que isso não vire uma coisa a ponto de impactar no atendimento do paciente, né?
E aí, quando a gente para aqui para escutar alguém que viveu, né, para a gente é uma paulada, assim, né, sabe, de falar, caramba, né, olha só como a vida da pessoa vira de cabeça para baixo, né, olha só como alguma coisa, alguma escolha que a gente faz mal ali, né? Às vezes uma escolha de tratar mal alguém, né? Uma escolha de fazer uma terapia sem ter estudado, sem Ou de ter não tratar bem, né, Débora? ou de Às não vezes é só tratar um ato bem. de não tratar bem, como você citou, a mão que segura, a atenção na hora de um momento delicado. Como para a gente, às vezes, é só mais uma coisa, sabe? Por exemplo, aqui a gente fala muito da reabilitação, né? Então, de pôr em pé, de começar a treinar marcha. Como às vezes, para mim, pode ser só assim, um dia que eu não coloquei um paciente em pé, né? Mas como para o paciente é um dia a menos que ele deixou de fazer ou deixou de se reabilitar e ir para o banheiro, né? Aquele paciente que às vezes na correria ele pede para ir no banheiro e a gente fala, não dá tempo, né? E para a gente é só não dar tempo, para o paciente era tudo que ele queria naquela hora. Então, eu sempre fico muito impactada quando a gente traz alguém aqui para falar, porque eu fico assim na minha cabeça, sabe? Tomara que eu nunca me esqueça disso e tomara que as pessoas que estão ouvindo escutem e venha para o coração isso, sabe? Para que a gente efetivamente consiga estar ali de verdade, né? E por mais que aconteçam coisas ruins, que a gente possa ser um pontinho bom ali, né? Dentro daquele contexto. Então, obrigada pela sua fala. Já aproveito aqui, né, nessa despedida para dizer que parabéns pela sua superação, a sua família, né? E eu desejo do fundo do meu coração que você tenha muita saúde, que você tenha uma vida longa e próspera e consiga aproveitar, seja Florianópolis, seja seu surf, ou o que você desejar aí da sua vida. Vou deixar o Sancler falar e depois a gente pode terminar com a sua fala também. Tá bom, brigadão, Débora. Eu queria agradecer também, Rafael. Uma pena que nossos episódios eles acabam, né? Quando chega mais ou menos esse tempo. A Débora colocou é muito importante. Antigamente eu acreditava que eu me tornava frio a cada dia que se passava dentro da UTI. Mas depois eu entendi que não é uma questão de se tornar frio, mas a gente normaliza um pouco as coisas. E em alguns momentos essa normalização é necessária, mas a gente sempre precisa estar voltando um pouco atrás e parando para entender um pouco a situação, porque no final das contas o cuidar ele vai muito além de botar alguém para caminhar, de dar um remédio para alguém, ele tem muitas variáveis envolvidas, então é muito interessante conversar. Eu acho que sua história, como a Débora colocou, ela mostra assim que pode estar tudo bem num dia e de repente já não está tudo bem, né? E a gente fala, mas se você olhar para o Rafael hoje, está tudo bem de novo, e ele colocou aqui que não é necessariamente tudo bem, né? Isso, olha quem está falando só da parte física. Então, são muitas nuances em cima disso. Então, eu queria agradecer imensamente, como você falou em off, depois falou aqui também que falar sobre o assunto é algo que se tornou meio que uma obrigação, né? E isso é um relato que a maioria das pessoas que passam e sobrevivem pela UTI tem. Ou elas não gostam de falar, porque isso mexe muito com o sentimento delas, ou elas querem falar para mostrar, olha, você está lá, é difícil, mas as coisas podem melhorar e tem essas possibilidades, né? Então, eu queria agradecer imensamente por você compartilhar. A gente tem um de praxe aqui no podcast, no final a gente, se tiver alguma dica para recomendar para o pessoal, eu já recomendei essa dica antes, tenho duas hoje, tá, Débora? Uma é o filme 100 Metros, eu não sei se você já assistiu. É um Já vi. rapaz que é diagnosticado com esclerose múltipla, jovem, no auge da vida, e alguém fala para ele que ele nunca mais vai andar ou correr, e ele decide que ele vai treinar para correr, né? E é baseado numa história verídica do Ramon, que até hoje é vivo, corre, etc., dentro do que é possível para ele. Então é bem bacana. E a outra dica é que acompanhem o Instagram do Rafael. Então, assim, eu vou fazer propaganda de um vídeo específico seu, tá, Rafael? O Rafael, quando ele voltou e correu essa meia maratona que ele falou, ele colocou um vídeo dele correndo com a esposa dele, e no texto ele explica, né? E nesse vídeo ele coloca lá um compilado de imagens, apesar de ser filmmaker, não foi ele que filmou, né? Mas tem várias imagens dele na reabilitação, desde ele deitado na cama, sentando na UTI, no hospital e se reabilitando fora, e etc. E é uma coisa sempre
Eu sou fissurado por esse tipo de vídeo que mostra as pessoas se recuperando e conseguindo alcançar novos objetivos aí. Então, parabéns pela sua recuperação e também lhe desejo que você tenha aí muitos anos de muitos quilômetros, de muito surf, de muita saúde, felicidade com a sua esposa, com a sua família e com tudo mais. E o Rafael? Show. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de me conectar de certa forma com a minha história, né, para eu trazer aqui para vocês. É algo que eu tenho que buscar e dar uma cutucada em algumas coisas ali. E faz parte, eu acho, do processo de cura e do processo geral da vida, né? Da gente buscar se conectar com a nossa história, com o que aconteceu e tudo mais. Então, esse contato com vocês hoje foi bem legal para mim, por isso também, né? Essa oportunidade a mais de me conectar com isso. E eu dei uma olhada ali no Instagram do podcast também, eu vi que tem algumas fisioterapeutas que cuidaram de mim, que seguem ali o perfil. Olha, chama a gente para conversar. Boa, eu não vou lembrar agora todas que tem ali, tá? Mas que eu lembro assim de cabeça é a Karina, que a Karina cuidou de mim quando estava no quarto já. Inclusive desses compilados de vídeo que o Sancler falou, um vídeo que eu tô levantando da cama com o andador, é ela que tá do meu lado, me ajudando que ali. legal. Ela tá ali ela acompanha ali o podcast, né? E, bom, eu só tenho a agradecer a todos os fisioterapeutas, porque, é sério, eu tenho um carinho muito grande por vocês, pelo trabalho de vocês. É muito incrível, realmente vocês mudam as vidas das pessoas. Hoje eu acredito que a medicina ela tem grande peso na cura, mas eu acho que não é só ela também. Eu acho que é todo um grupo, né? É tudo junto. Então, a medicina tradicional, junto dos fisioterapeutas, junto dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, da espiritualidade, seja religião, seja, né, Deus ou como você acredite, enfim, essa parte da espiritualidade ela é muito importante também para o processo de cura, eu acredito. E, bom, é basicamente isso. Muito obrigado a vocês pelo convite e por esse tempo aqui dessa conversa. Obrigada, Rafa. Se tiver alguma fisioterapeuta que te atendeu, chama a gente, chama o Sancler, fala um oi, a gente quer conhecer também. Né? Fica aqui o nosso agradecimento por elas terem representado tão bem a profissão para você, né? Então, um beijo para elas, para sua irmã, como fisioterapeuta. E a gente se vê no próximo episódio. Pessoal, obrigada por terem acompanhado. Tchau. Tchau, pessoal.